Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Muito feliz. Muito feliz de estar com os irmãos, poder compartilhar depois de um mês, 30 dias, sem poder ministrar os irmãos. Muito feliz. Semana passada eu falei algo do Senhor. Na minha oração, falei: Senhor, eu não seria feliz se eu não fosse pastor. Eu seria um homem, poderia ser melhor sucedido financeiramente, em muitos aspectos, mas eu não poderia ser feliz se eu não cumprisse a função que o Senhor me deu para cumprir. Eu nasci para pastorear e é isso que me torna feliz de verdade. Amém? Então, dizer para os irmãos que eu amo os irmãos, fiquei muito feliz pelo amor que os irmãos tiveram comigo, cuidado, Então, assim, muito obrigado mesmo. Amo os irmãos de todo o meu coração, Deus sabe. Tenho tentado de alguma forma, contribuir com o reino de Deus. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês, quero compartilhar, uma palavra que Deus veio falando comigo há alguns dias. O tema, eu até usei um tema semelhante no Tadel, mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto. O tema é uma vida inteligente. Amém? Então faz uma cara de inteligente e diga assim: eu sou inteligente. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: você é alguém inteligente. Diga para ele: você não tem só um corpinho bonitinho não, você é alguém inteligente. Amém? Glória a Deus. Você é alguém inteligente. Eu quero falar com os irmãos sobre isso. Quer compartilhar sobre inteligência. Então, para nós entendermos melhor, antes disso, eu queria falar para você que dois textos muito importantes. Um é Salmos 1, versículo 2 e 3, que fala assim: antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Aí diz no versículo 3, que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, a qual dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Amém? Tudo que faz prospera. Tem outra versão, se eu não me engano, da Bíblia Viva, que fala que tudo que faz dá certo. Então, qual é o propósito de Deus para você? É que tudo que você fizer venha dar certo. Amém? Esse é o propósito de Deus. Talvez você é alguém que vem acreditando durante muitos anos, uma mentira do diabo, que muitas das vezes, por causa da circunstância do seu dia a dia, você começa a declarar o contrário da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que tudo o que você fizer venha dar certo, venha ser bem sucedido. Então, a vontade de Deus é que a sua vida espiritual seja uma vida espiritual bem-sucedida. A vontade de Deus para nós é que a nossa família venha ser uma família que realmente venha dar certo, uma família bem-sucedida, casamentos bem-sucedidos, filhos bem-sucedidos. Então, esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que os ministérios, o ministério que Deus delegou a você, quero te alertar a respeito disso. Você tem uma função no reino de Deus. Ministério é você cumprir a função que você tem no reino de Deus. Então, esse ministério que Deus depositou na sua vida, ele foi gerado por Deus e ele nasceu para dar certo. Então, o seu ministério, ele tem um propósito de Deus. Qual é o propósito? Que ele venha dar certo. Esse é o propósito. Que as nossas emoções, as nossas finanças, cada área da nossa vida, nós temos que entender que o propósito original de Deus é que venha dar certo. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: tudo, vamos lá, mais forte, fala: tudo que é projeto de Deus nasceu para dar certo. Amém? Olha só, você pode até começar algo parecendo que não vai dar certo, mas a história de Deus na Bíblia, você vai pegar a vida de José. Começou mal, mas no final deu certo, porque isso é projeto de Deus.
Então não aceite a mentira do diabo, dizendo que a sua vida financeira não nasceu para dar certo. Ela nasceu para dar certo. Você nasceu para ser bem-sucedido, né? Não é o bem-sucedido na visão humana deste mundo. A bem-sucedido financeiramente é ver a sua vida, né, sendo suprida por Deus. Sendo suprida por Deus. Suas emoções bem-sucedidas. Lá em... Não precisa abrir não. Tá, deu certo aí? Vou colocar o texto. Então olha aí. Em Tiago 1, capítulo 1, versículo de número 25, fala o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Quer dizer, eu aprendi, mas eu não me limitei a aprender. Eu estou praticando. Eu estou vivendo o que eu estou aprendendo. O que eu tenho mergulhado na palavra e Deus tem me ensinado, eu estou praticando. O final do versículo fala: será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. É a mesma expressão. Será feliz, vai dar certo. Tudo que você fizer. Você que é um ouvinte da palavra, você que é um praticante da palavra, eu quero te dizer que isso, Deus manifestará o propósito dele na sua vida. Tudo que você fizer, você vai ser feliz. Tudo que você fizer, vai dar certo. Amém, irmãos? Amém? Você começou a liderar uma célula, vai dar certo. Você começou a discipular, vai dar certo. Você começou a empresa, vai dar certo. Se você é alguém que ouve a palavra de Deus e está disposto a praticá-la, vai dar certo. É promessa, é propósito de Deus. Deus estabeleceu isso. Então você precisa acreditar que a sua vida, ela nasceu de Deus para dar certo. Você tem que entender isso. Você nasceu para dar certo. O mundo pode dizer que você nasceu para dar errado. O diabo pode dizer para você que você nasceu para dar errado. Mas não interessa o que eles dizem. Não interessa o que eles pensam. Interessa o que Deus pensa e que Deus já determinou. Tudo que eu fizer vai dar certo. Tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. Tudo que eu fizer vai ser feliz. Olha só, talvez demore muito tempo, mas no final vai dar certo. Então isso, olha aqui, você precisa compreender isso. Você que é pai, eu quero te desafiar. Eu sou pai de 2 meninas. Ainda a mais velha tem 11. Mas as minhas filhas nasceram para dar certo, irmãos. No nome de Jesus eu acredito nisso. Minhas filhas, irmãos, andarão em santidade. E as suas filhas também. Seus filhos também. Então esse é o propósito de Deus. É assim que Deus pensa. É assim que Deus quer que você também pense. Amém? Quem entendeu isso? Então, partindo daí, desse aspecto, eu quero falar sobre a questão da vida inteligente. Então você pergunta assim: pastor, então qual que é a razão, qual que é o motivo de muitas coisas na minha vida? Não quer que você pense nos outros, não quer que você pense em você. Então, já que o propósito de Deus é que tudo dê certo, por que tem coisa na minha vida que não dá certo? Já questionou isso? Já questionou por que tem áreas da sua vida que não está dando certo? Talvez aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, você não tem visto acontecer. Por que isso acontece? É isso que eu quero mostrar para os irmãos. E eu quero mostrar, começando a ler 2 textos muito importantes. Um é João 15, versículo 5. João 15, versículo 5, diz o seguinte: João 15, 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Qual que é o ápice de um ramo, irmãos? O ápice de um ramo é produzir fruto. O ramo que dá certo é aquele que produz fruto. Então Jesus está falando: eu sou a videira, sou a árvore, vocês são os ramos. Se você está em mim, você vai dar certo. Aí no final do versículo ele diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos repetir esse final desse versículo? Diga assim: pois sem mim
vocês não podem fazer coisa alguma. Mais forte, com mais disposição, diga, fazer coisa alguma. Amém, glória a Deus. Agora eu vi que você está acordado. Então, aqui Jesus, ele disse que você não pode fazer algo sem ele. É isso que ele disse? É ou não é? Não. Ele disse, irmãos, presta atenção, você tem que entender isso. Ele disse que você não deve fazer algo sem ele. Você não deve. Mas ele diz, a gente percebe que a maioria das pessoas estão fazendo as coisas sem Deus. Você vê pais cuidando dos seus filhos sem Deus. Você vê líderes cuidando dos seus ministérios sem Deus. Você vê pessoas cuidando das suas finanças sem Deus. Então, olha só, pelo incrível que pareça, a maioria das pessoas estão fazendo coisas sem Deus. Não deveria, porque já foi estabelecido por Jesus. Ele estabeleceu o seguinte: toda obra que você fizer, seja ela espiritual ou natural, toda obra que nós fizermos sem ele já é uma obra falida. Está entendendo isso? Qualquer coisa que você fizer, Jesus já disse, fez sem mim, é obra falida. Fez sem mim, você não dá conta de fazer. Fez sem mim, você não vai ter êxito. Fez sem mim, você não vai chegar onde você deveria chegar. Está estabelecido. Então, pastor, olha só, você tem a mente de Cristo, irmão. Você tem a inteligência de Jesus. Sua mente espiritual é a mente de Cristo. Jesus disse, você que é inteligente espiritualmente. Jesus disse, olha só, que se eu e você fizermos qualquer coisa sem ele, podemos nos esforçar. Tem pessoas que estão reclamando, dizendo o seguinte: eu tenho me esforçado tanto pela minha família, eu tenho lutado tanto pelo meu ministério, o meu ministério não dá certo porque Jesus está fora, não dá certo é porque você está fazendo sem ele, não dá certo porque eu decidi fazer sem ele. E eu quero te alertar uma coisa muito importante: pare de transferir as responsabilidades. Enquanto você não assumir as suas responsabilidades, você não vai crescer. Enquanto você não assumir as suas responsabilidades, você não vai amadurecer. Para de colocar a culpa no diabo. Para de colocar a culpa em pessoas. Se não está dando certo, irmãos, é porque você decidiu fazer algo sem Deus. É porque você está decidindo liderar sem Deus. Pastor, mas tá bom. Deus está em mim. Aonde eu estiver, Deus está. É verdade, irmãos. Isso é a mais pura verdade. Onde você estiver, Deus está. Mas eu quero te alertar uma coisa. Irmãos, o mais importante não é esse negócio de onde eu estou, Deus está. O negócio, irmãos, é aonde eu estou, Deus está governando. Esse é o negócio. Isso aqui que é mais importante. Se você está na sua casa, Deus está na sua família, eu quero te perguntar, isso aqui está definido, Deus está na sua casa. Mas eu quero te perguntar, a sua casa, Deus governa? A obra que você está fazendo no seu casamento é obra movida por Deus? Suas finanças, Deus está no governo? Então é isso que Jesus está falando. Olha, Júnior, se você fizer algo sem mim, não vai dar certo. Mas Paulo diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo diz o seguinte. Ele diz uma frase que a maioria das pessoas conhece. Ele estava falando a respeito de lutas, de dificuldades. No capítulo de número 4 de Filipenses. Aí no versículo 3 ele declara uma palavra dizendo o seguinte. Qual que é a palavra? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer bem forte essa palavra? Diga, tudo posso. Vamos lá, de novo. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, aí Paulo diz o seguinte, para você entender melhor. Tudo que você fizer com Deus vai dar certo. Você pode todas as coisas. O que ele está dizendo? Você pode ter uma casa bem sucedida. Aonde? Em Deus. Você pode ter um ministério frutífero. Aonde? Em Deus. Você pode ter uma vida financeira abençoada. Aonde? Em Deus. Tudo que eu fizer em Deus será bem sucedido. Amém, irmãos? Vai ser bem sucedido. Fez algo em Deus, vai dar certo no final. Fez algo, outra coisa em Deus,
vai dar certo, vai ser feliz, vai obter êxito. Então nós que somos inteligentes, recebemos a mente de Cristo, nós temos duas opções diariamente. Quais são as opções nossas? A opção de escolher fazer com Deus ou fazer sem Deus. Só que nós que somos inteligentes em nome de Jesus, amém, irmãos? Só tem gente inteligente aqui, né, Cida? Amém? Amém? Só gente inteligente. Então se você se depara com uma coisa que já está determinada, fez sem Deus, não dá certo. Família sem Deus não dá certo. Ministério sem Deus não dá certo. Se eu entendi que família com Deus dá certo, ministério com Deus dá certo, finanças com Deus dá certo, o que eu vou escolher, irmão, já que eu sou inteligente? Não é uma pergunta difícil de responder, é? Hã? Não é difícil, irmãos, não é difícil responder. Nós devemos escolher fazer tudo mediante Deus. Irmão, você quer ser bem sucedido naquilo que você faça? Olha aqui, faça uma escolha inteligente, não só hoje, mas faça uma escolha inteligente todos os dias da sua vida. Faça uma escolha inteligente todos os dias. Levanta, irmãos, e fala: Deus, eu decidi, eu entendi. Eu cansei de ficar batendo cabeça, eu cansei de ficar tentando fazer as coisas sem o Senhor. A partir de agora, tudo que eu fizer é através do Senhor, porque eu acredito que vai dar certo através do Senhor. Ok, então nós vamos decidir isso. Só que interessante, eu estava analisando, Deus ministrando, né, no meu coração essa semana, e Deus me fazendo analisar. O Senhor me falou, olha só, que os 3 principais homens do Velho Testamento, todos eles tomaram decisões de fazer coisas sem Deus. Quem são os 3 homens principais do Velho Testamento? Na minha opinião. Talvez seja na sua também. Primeiro deles, Abraão. Segundo deles, Moisés. Terceiro deles, Davi. Esses 3 homens são os 3 homens mais importantes, mais significativos do Velho Testamento. E todos os três tomaram decisões de fazer coisas sem Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, olha só, nós vamos falar sobre Abraão com os irmãos agora. Você vai entender o que Abraão fez sem Deus e o que talvez você está fazendo sem Deus. Teve um aspecto na vida de Abraão que talvez é um aspecto que você tem feito e você não tem percebido, que por causa disso você tem feito coisas sem Deus. Vamos lá? Vai lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos em Gênesis primeiro, capítulo 12. Só para você entender aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, eu com você, essa parceria entre eu e você, olha só, é uma parceria bem sucedida. Está aqui a promessa. Aonde você estiver, Abraão, tudo que você fizer vai ser bem sucedido, vai ser abençoado. O que é isso? Promessa estabelecida por Deus. Projeto estabelecido por Deus. Aqui no versículo de número 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E foi logo com ele. Abraão tinha 75 anos. Quando saiu de Harã. Olha só, quando Abraão recebeu essa promessa, ele tinha quantos anos, irmãos? Quantos anos ele tinha? Tinha 75 anos. Vamos colocar que Abraão casou com 20 e pouco. Irmãos, já era mais ou menos 50 anos tentando, naquela expectativa de ter filho. 50 anos. 70 anos, irmão, já tinha desistido de ter filhos. Já tinha desistido de formar família. Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu não vou te dar um filho não. Eu vou fazer muito mais do que isso. Você vai ser pai das nações.
Através de você, as famílias serão benditas. Então, Abraão sai daqui com 75 anos. Ele recebe essa promessa com 75 anos. Então, olha só, quando Abraão recebeu essa promessa, o que você acha que começou a passar na cabeça de Abraão? O que você acha? Ele saiu dali pensando o seguinte: 75 anos, velhinho lá, projetando, né? Não tinha Viagra na época não, tá? Pensou assim, hoje é hoje nós vamos, hoje vai dar certo. Deus trouxe uma promessa, vou ter um filho. Teve relação com Sara? Nada. Não sei qual que era o nível de relações que eles tinham, né? Cada casal tem seu nível. Irmãos, tentou 1 ano, tentou 2 anos, tentou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eles já tinham recebido a promessa durante 10 anos. Eu quero te alertar uma coisa, você que tem palavra de Deus para a sua vida. O tempo, observa o que eu vou te falar, o tempo é uma grande prova a respeito da nossa fé. Porque a maioria das pessoas ouve a palavra de Deus o seguinte: Alessandro, chamei para pastorear, já pensa que pastoreia amanhã. Ô Valério, vou te prosperar em minha essa nação. Você vai ser um homem próspero. Eu vou te usar para abençoar famílias. Já pensa que vai prosperar amanhã. E nós aprendemos o seguinte, irmãos, que a maioria das promessas que Deus estabelece nas nossas vidas, e a maioria das promessas que nós percebemos na palavra de Deus, são promessas, irmãos, que muitas das vezes ela acontece a longo prazo nas nossas vidas, irmãos. As coisas não acontecem do dia para a noite. Abraão não teve filho de um dia para a noite. Talvez, olha só, você precisa acordar a respeito disso, porque você talvez está sendo uma pessoa desanimada. Estou desanimado, Deus não cumpriu a promessa. Deus, olha só, eles começaram a pensar isso. Deus não vai fazer. No capítulo 16, abre aí, por favor. No capítulo 16 de Gênesis, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Apesar da promessa de Deus, não tinha gerado nenhum filho ainda. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que eu observei nesse texto hoje. Qual que era a visão de Sara por causa do tempo? Por causa dos 10 anos que ela já tinha recebido a promessa e não tinha se cumprido aquela promessa no mundo físico. Qual que era a visão que ela estava tendo? Qual que era a visão? Que Deus tinha impedido ela de ter filho. Mas qual que foi lá no capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão e Sara, porque não chamou só Abraão, chamou Sara também. Quando chamou ali aquele casal, Abraão representa Deus, Sara representa a igreja. Então, quando ele chama ali Deus, né, o próprio Jesus ali representado por Abraão, e a igreja ele chama, o que ele diz? Ele diz: olha, você vai ser bendito, através de você eu vou levantar uma nação abençoada. Ele estava fazendo o quê? Ele estava liberando sobre a Sara o direito espiritual de gerar filhos. Mas o tempo fez Sara pensar o contrário. Talvez o tempo está fazendo você pensar o contrário. Talvez o tempo está fazendo você pensar o seguinte: minha família nunca vai converter. Meus filhos nunca vão converter, apesar da promessa de Deus. Lá em Atos diz: se eu crer, será salvo eu e a minha casa. Apesar de Deus ter falado que se eu andar em fidelidade com Ele, se eu ser um bom administrador, se eu cumprir o propósito de Deus, Deus vai me prosperar. Apesar, irmãos, da circunstância está dizendo o contrário. Talvez isso, olha só, está levando você a pensar o contrário do que Deus está pensando a seu respeito. Sara começou a pensar: Deus está me impedindo. Deus estava dizendo: eu estou liberando. Sara, eu estou liberando você para gerar filhos, Sara. Sara, eu te dei condição para gerar filhos. Sara, tem um tempo certo, vamos falar sobre isso. Mas eu liberei você. Mas, irmãos, olha só, o tempo promoveu no coração de Sara algo terrível que destrói, chamado incredulidade. E a incredulidade, porque
porque já tinha 10 anos que ela não tinha gerado filho. A incredulidade produziu algo chamado ansiedade. Diga comigo, incredulidade. Vamos mais forte, vamos lá, incredulidade produz ansiedade. Sara diz, eu não acredito mais. Deus me pediu. Eu não acredito naquela promessa. Aquilo proporcionou no coração de Sara algo chamado ansiedade. Olha só, irmãos. Quero falar para os irmãos sobre isso. A prova que você está fazendo algo sem Deus chama-se ansiedade. Tudo que você está movido por ansiedade, Deus não está governando aquela área. A Bíblia diz, em Salmos 94, versículo 19, Davi diz, o meu coração se encheu de ansiedade. Por que o nosso coração está tomado de ansiedade? Porque no fundo, nós não acreditamos que Deus realmente vai operar, que Deus realmente vai manifestar, que Deus, conforme Ele diz, Ele vai cumprir a sua promessa. Isso traz incredulidade ao coração. E isso faz com que você se torne uma mulher ansiosa. Isso faz com que você se torne um homem ansioso. E, consequentemente, presta atenção, a ansiedade faz você tomar decisões equivocadas. Você vai tomar uma decisão hoje. Presta atenção no que eu vou te falar. Leva a sério o que eu estou te falando. Nunca mais diga assim. Eu vejo muitas pessoas falar isso. Nunca mais diga isso aqui. Eu sou uma mulher ansiosa. Nunca mais diga isso. Nunca mais diga assim, eu sou um homem ansioso. Nunca mais na sua vida. Você quer mudar esse aspecto da sua vida? Então nunca mais diga isso. Por que você nunca mais vai dizer isso? Porque a incredulidade que leva a ansiedade faz parte da velha natureza do Emerson. A natureza antiga. Então o Emerson, fora de Jesus, ele era incrédulo e ansioso. Mas agora que o Emerson recebeu o Espírito Santo, ele é alguém movido por fé, que confia inteiramente no tempo certo dado por Deus. Nunca mais diga assim, olha, eu sou uma mulher ansiosa. Nunca mais. Os consultórios estão cheios de pessoas. A vida está cheia de pessoas, o que, irmãos? Eu falei uma palavra hoje. Se a Azei não tem cara desse negócio. Irmãos, vende facilmente ansiolíticos. Está bombando nas farmácias. Sara, depois de 10 anos não ter gerado um filho apesar da promessa, o coração dela se encheu de ansiedade. Qual foi a decisão que ela tomou? Tomou a ansiedade. Irmãos, presta atenção, Deus falou isso comigo hoje. A ansiedade, ela te leva na contramão de Deus. Está entendendo isso? Quem está ouvindo? A ansiedade te leva na contramão de Deus. Se Deus está para cá, a ansiedade te leva para lá. Se o propósito de Deus é para cá, a ansiedade te leva ao contrário. Então, olha só, enquanto homens e mulheres cheios de fé estão andando para cá, você que está aqui, que está cheio de ansiedade, movido por causa da incredulidade, você está andando o contrário. O propósito de Deus na sua vida está para lá, você está andando o contrário. Você está indo na contramão. Sara começou a ir na contramão. Olha o versículo de número 2. A Sara, a mulher, diz a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar famílias por meio dela. Olha, talvez é incredulidade. Talvez a minha família vai ser feliz. Né? Talvez, aquela frasezinha que tem um disfarce de religiosidade. Se Deus quiser o quê, irmãos? Minha família nasceu para dar certo. Nosso ministério nasceu para prosperar. Irmãos, é isso que nós devíamos acreditar. É isso que Sara devia acreditar. Mas ela diz, talvez eu possa ter uma família. Não, não tem talvez para o homem de Deus, não. Para a mulher de Deus de verdade não tem talvez, não. É com certeza.
Abraão entendeu a proposta de Sara. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a serva egípcia Agar. E ele possuiu Agar. E ela engravidou. E essa gravidez produziu um filho chamado Ismael. Qual que era o nome do filho de Abraão com a serva Agar? Qual que é o nome? Ismael. Então, olha só, Ismael foi fruto, olha só, da incredulidade que levou Sara, por meio da ansiedade, a tomar uma decisão, olha só, a decisão de, no lugar de acreditar que ela ia gerar, porque a promessa era para ela tomou uma decisão, um jeito mais fácil. Pega a serva egípcia, eu tenho uma serva aqui, Abraão, você vai ter relação sexual. Olha que nível, irmãos. Olha que nível que a ansiedade faz você tomar decisões. Você tem que entender isso. Olha o nível, irmão, da ansiedade. Irmãos, a ansiedade faz você fazer o quê? Chuta o pau da barraca dos projetos de Deus na sua vida. Chuta o balde, como se diz. Irmão, Sara estava chutando o balde, dizendo, eu estou cansada. 50 anos esperando. Depois Deus falou para mim, já tem mais 10 anos que eu estou esperando. Que eu estou lutando para ter filho e nada. Vamos fazer o seguinte, pega a serva, Abraão tem relação sexual com ela, e ela vai ter um filho e você vai construir família. Irmãos, olha o nível que a ansiedade produz. Uma mulher, é como se eu falasse, a Ivanildo não tivesse filho, falar, Ivanildo, a Ivanildo chegasse aqui, Júnior, é o seguinte, eu não vou dar filho não vou produzir filho não, vai ter uma empregada aqui, você vai ter relação sexual com ela. Esse é um nível de ansiedade que leva você a tomar decisões equivocadas na sua vida. E lá na frente, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Lá na frente não coloca a culpa nas pessoas não coloca a culpa no diabo nem em pessoa não. Entenda uma coisa, responsabilidade nossa, nós que tomamos decisões ansiosas. Isso aqui tem que ficar claro no nosso coração, irmãos. As decisões foram nossas. E enquanto nós encararmos essa mentalidade, enquanto ficarmos passando a bola para os outros, irmãos, você não muda não. Seu ministério não cresce não. Sua vida não transforma não. A decisão foi de Abraão e de Sara. O que é ansiedade? Ansiedade é antecipar o tempo certo. O que é ansiedade, irmãos? Tem um tempo certo. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas na terra. Então há um tempo certo. Olha só, há um tempo certo para cada promessa dada por Deus na sua vida. Há um tempo certo. Há uma promessa certa, mas um tempo certo para isso acontecer. Então presta atenção. Irmãos, você é Deus e eu sou, né? O Júnior aqui. Qual que é o tempo certo entre nós dois? Qual que é o tempo certo? Atento. Isso que vai te ajudar, irmãos. O tempo certo sempre é o tempo de Deus. Mas qual que é a aparência? A aparência é que o tempo certo sempre é o nosso tempo. Nós sempre achamos, irmãos, que o tempo correto é o nosso tempo. Deus, o Senhor falou comigo. Uma coisa que Deus falou comigo hoje de manhã é que a ansiedade, ela produz na mente nossa e nas emoções nossas um engano. Qual que é o engano que a ansiedade produz dentro de nós? Que Deus é uma pessoa que está sempre atrasada. Parece que Deus, ele sempre está atrasado em relação à nossa vida. Deus, até hoje, Deus, eu estou servindo na igreja do Senhor, até hoje o Senhor não fez aquilo que o Senhor tinha dito. Parece que Deus está sempre atrasado, irmãos. Isso aí, irmãos, é fruto de ansiedade. Deus não está atrasado. Deus está no tempo exato. Amém, irmãos? Deus, ele age no tempo exato. Olha só, ansiedade, irmãos, é anular o tempo de Deus, estabelecer o nosso tempo. É você dizer, Deus, eu anulo o seu tempo e decido o meu tempo agora. Deus, esquece o seu tempo na minha vida. Agora é o meu tempo. E geralmente o tempo nosso é o quê?
tempo agora. Deus, é agora. A promessa foi ontem, então é agora. É agora que tem que acontecer, é agora que tem que cheirar, Deus. Irmãos, presta atenção. Já foi estabelecida a promessa no reino espiritual, mas para que essa promessa no mundo espiritual se torne real na sua vida, há um tempo certo de acontecer e você precisa entender isso. Tudo que nós fazemos fora do tempo de Deus é movido por incredulidade e ansiedade. É por isso que não dá certo, irmãos. É por isso que você vê pessoas não dando certo. É por isso que você vê pessoas, irmãos, áreas da vida não dando certo. Por isso, ansiedade, irmãos, é você colocar Deus de fora do seu tempo. Ansiedade prova, irmãos, que Deus não está governando as nossas vidas. Ansiedade está provando, dizendo o seguinte: Deus, eu não confio no Senhor mais, fica de fora, agora sou eu no negócio. Isso é ansiedade. Sara, até no capítulo 16, até o 10º ano, ela acreditou. No 11º, a partir desse momento, ela diz: Deus, está fora. Demorou demais. Já viu aquela brincadeira? Demorou demais? Deus demorou demais. Deus, eu cansei de esperar. Talvez você é uma mulher que fala assim, sabia? Estou cansada de esperar. Não aguento mais esperar. Você é uma mulher que fala assim. Ansiedade. Toda área que não tenha, que está movida por ansiedade, Deus não está no governo. E tudo que Deus não está no governo, o que o Senhor disse lá em João capítulo 15? Não vai dar certo. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, o dia que você parar de espernear com a sua ansiedade, presta atenção, Deus vai agir dentro do tempo dele na sua vida. Olha aqui, para de ficar dando piti espiritual. Para de ficar fazendo bico para Deus. Irmãos, olha aqui. Deus não é aquele pai mole que o filho dá uma birrinha e ele faz o que o filho quer, não, irmãos. Você tem que entender isso. Você tem que compreender isso. Você pode dar birra, você pode fazer o que for, você pode dar estilique. Irmãos, Deus não vai fazer fora do tempo dele, tem um tempo determinado. Ó, Paulo César Luciano, eu determinei esse tempo. Esse tempo é o tempo que eu vou gerar isso na sua vida. Esse tempo é o tempo que eu vou gerar aquilo outro. Irmãos, até aqui Sara, ela estava dentro do tempo de Deus. No momento do capítulo 16, ela foge do tempo de Deus por causa da ansiedade. E sabe o que, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção, não esquece o que eu vou te falar, não. Olha aqui, irmãos, presta atenção, olha para mim. Faço questão de você olhar para mim. Tudo que você fizer sem Deus, você vai destruir. Diga para o irmão que está ao seu lado, tudo que você fizer sem Deus, você vai destruir. Diga bem forte, diga comigo, tudo que eu fizer sem Deus, eu mesmo vou destruir. Deus, eu amo demais minha família. A ansiedade, irmãos, destrói casamentos. Está ouvindo? Estava lembrando os irmãos hoje, de manhã. Primeiro ano do casamento meu, era 2 calças. E a calça não tinha outra calça, não tinha como comprar outra calça. E era rasgando, e minha sogra colocava um remendo aqui embaixo, cingia, rasgava. Minha sogra, uma bênção, foi uma bênção para mim. Sempre uma bênção. E ela me abençoava, cingir na calça. Já viu como é que é cingir, né? Você cinge hoje, amanhã passa um dia, rasga de novo. E o negócio ia. Calça rasgava, cingia e tal. Mas eu lembro de uma vez que eu fui no congresso, Deus trouxe uma palavra para mim e para minha esposa a respeito da nossa vida financeira. Irmãos, foi no outro dia que as coisas começaram a abrir, as portas começaram a se abrir. Eu fiquei 1 ano, em 2 anos, irmãos, com calça cingida. Eu tive uma tática, né? Nessa época, Deus te dá sabedoria. Eu comprava camiseta. Porque as pessoas, se você troca a camiseta, a calça, você não olha muito, já viu? Você compra a camisa nova, a pessoa fala, nossa, tá camisa bonita. Dificilmente alguém fala assim, nossa, calça nova. E aí eu comprava a camisa. Quando dava, né? Ou ganhava muito também. Irmãos,
Talvez, olha aqui, talvez você está destruindo coisas na sua vida por causa da sua própria ansiedade. Pastor, engraçado que eu tenho 25 anos de conversão e eu nunca tinha pensado sobre isso. Sara só deu o marido dela para ter relação sexual, ele teve um filho, né? Mesmo que não um filho meu, mas ela teve um bom sentimento, uma boa atitude, que não queria ver o marido dela infeliz, vendo os outros maridos tendo felicidade, tendo muitos filhos. Foi só isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Presta atenção numa coisa. Quando Sara deu a serva dela para ficar com o marido dela, ela gerou, qual que é o nome do menino? Qual que é o nome do menino? Ismael. Você sabe, as nações árabes, os países árabes, eles são descendentes de Ismael. As nações árabes, os árabes são países muçulmanos. Os países muçulmanos são descendentes desse ato, relação sexual de Abraão com a escrava. Mais da frente, Deus cumpre a promessa dele. Sara tem um filho e gera um filho chamado Isaac. Sara gera Isaac. A escrava gerou Ismael. Sara, a que tinha recebido a promessa, ela endireitou o coração, Deus manifestou a promessa dela, Deus tinha promovido para ela, produzido nela, e ela gera um filho chamado Isaac, e Isaac gera um filho chamado Jacó, que depois teve o nome de Israel, e através dessas gerações se levanta uma nação chamada Israel. E essa nação chamada Israel é o povo escolhido de Deus no Velho Testamento, porque no Novo Testamento a igreja é o povo escolhido de Deus, amém? Então, olha só, aquele ato de incredulidade que levou ela a ter ansiedade, a tomar a decisão de gerar uma escrava, de ter o marido dela ter relação sexual com a escrava, gerou uma nação, algumas nações, as nações árabes, e as nações árabes se tornaram, presta atenção, as nações árabes se tornaram inimigos, os maiores inimigos do povo israelita, dos judeus, outros no Velho Testamento chamado hebreus, aquele que é o povo escolhido por Deus, os maiores inimigos deles, irmãos, os árabes. São os muçulmanos. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Observa o que eu vou te falar. Você já parou para pensar? Eu sei que você talvez não parou para pensar, que eu não tinha parado para pensar. Desde o início há uma guerra entre Israel e Ismael. Entre israelitas e os países árabes. Você já parou para pensar a destruição que Sara promoveu durante todos esses anos? Há uma guerra, irmãos. Não sei se você já viu sobre geografia. Israel, ele está cercado de inimigos. E esses inimigos que estão em volta de Israel são descendentes de Ismael. Irmãos, milhares de pessoas têm morrido dia após dia, ano após ano, por causa de uma decisão de incredulidade. Olha aqui, não brinca com a ansiedade da sua vida, não, irmãos. Está entendendo a seriedade do negócio? Não, Deus. Irmão, só estou tomando uma decisão aqui precipitada. Deus está demorando demais. Vou tomar decisão. Irmãos, isso é trágico. Quem está entendendo isso? Amém? Quem está entendendo aqui? Olha só. O que a ansiedade produz? Eclesiastes 11:10 diz: afaste do coração a ansiedade. Quer dizer, joga fora. Joga fora a ansiedade. Afasta do coração a ansiedade. E acabe com o sofrimento do seu corpo. O que a ansiedade produz, irmãos? A ansiedade produz mudança de vida? Hã? Olha aqui. Mas, ansiedade produz mudança? Lá em Mateus capítulo 6 diz que por mais que você esteja preocupado e ansioso, você não vai mudar nem uma hora do seu dia. Você não vai aumentar nem um palmo do seu dia. Ansiedade, irmão, não muda nada. Ansiedade só produz uma coisa: sofrimento.
pastor, eu sofri demais, pastor. Sofrendo, sabe por quê? A ansiedade. Parou de acreditar nas promessas de Deus, parou de acreditar no seu Deus. Encheu o seu coração de ansiedade porque você está sofrendo. Não precisava sofrer, não precisava passar por isso. Você não precisa passar por esse sofrimento. Irmão, nós temos que aprender uma coisa. Nós só devemos passar pelo sofrimento que for necessário. Todo sofrimento desnecessário, você não precisa passar por ele. Ansiedade produz, conforme Salomão, ansiedade produz, irmão, sofrimento no seu corpo. Qual que é o meio de você parar de sofrer? Joga fora essa ansiedade. Estou cheio de ansiedade pela minha família, joga fora. Tira isso do seu coração, da sua mente. Encha a sua mente de confiança, de fé. Encha a sua mente, irmãos, daquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Joga para fora. Joga para fora, você para de sofrer. A ansiedade produz um sofrimento antecipado. Irmãos, como que nós devemos vencer a ansiedade? Primeira coisa, reconheça o cuidado de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Aliás, Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que o corpo? Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Versículo 26. Observe as aves do campo, as aves do céu. Não semeiem nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Quem cuida dos pássaros, irmãos? Quem? Deus. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você tem mais valor do que os pássaros, irmãos? Tem, não tem? Semana eu achei muito lindo minha mãe dizendo para alguém na casa dela lá, eu estava lá, olha, Deus me ama demais. Irmão, você tem que entender que Deus ama você e cuida de você. Não tem ninguém que Deus cuida melhor do que você. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como eles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, quem é os pagãos? Aquele que não tem o Espírito Santo. Pois aqueles que não têm o Espírito Santo é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Pode dar glória a Deus, amém, irmãos? Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Irmãos, como que você vence a ansiedade? Lança fora da sua vida. Reconheça que Deus cuida de você todos os dias. Amém? Deus cuida de você, irmão. Deus cuida da sua família. Deus cuida do seu ministério. Eu não estou falando de você ficar, um paralisado espiritual, cruzar os braços, não fazer nada. Falar, não, Deus cuida de mim. Não é isso, não. Deus, eu estou agindo mediante a fé, acreditando que o Senhor cuida de mim. Deus, eu ajo aqui na minha família, mediante o teu Espírito, eu acredito que o Senhor cuida de mim. Você tem reconhecido que Deus cuida de você? Segunda coisa, coloque Deus e o reino de Deus à frente de tudo o que for natural. Você vai perceber aí que Jesus ele fala de 3 coisas que produzem ansiedade. 3 coisas. Qual que é a preocupação? Quais são as coisas que produzem ansiedade aí nesse texto?
O que é as 3 coisas, irmãos, que Jesus fala? A preocupação com a moradia. Deus, onde eu vou morar, Deus? A preocupação com a roupa. O que eu vou vestir, Deus? O que os meninos? Tipo a Ivanilda, né? Minha esposa. Cara, que engraçado. Ela sempre fala comigo assim, quando ela quer comprar alguma coisa de roupa, ela chega em mim, fala, deixa eu te falar um negócio. As meninas, elas estão sem roupa demais. Elas não têm roupa. É engraçado. O dia que ela vai lavar a roupa, ela fica brava. É roupa demais. Ah, mas você estava falando que não tinha roupa esses dias, agora já tem roupa demais hoje. Toda quinta-feira tem roupa demais. Nossa, comida. Eu passei por isso, irmãos. Já levantou algum dia, você fala assim, rapaz, eu não tenho nem um centavo para comprar comida para minhas filhas. Você tem 2 filhas. Na época eu só tinha uma. Nossa. As coisas naturais produzem ansiedade dentro de você. Jesus diz, coloque as coisas espirituais em primeiro lugar, à frente das coisas naturais. É isso que faz você vencer a ansiedade. Te ajuda você jogar para fora. Deus, o mais importante é o que está aqui dentro. Deus, se eu colocar o que está aqui dentro em primeiro lugar, se eu colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, as coisas naturais vão acontecer. E por último, abra sua Bíblia aí, em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Todos acharam? Risca esse texto aí na sua Bíblia. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Diga comigo, nada pode gerar ansiedade na minha alma. Diga para o irmão que está só, nada pode gerar ansiedade na sua alma. Vamos lá, vou voltar aqui. Não ande ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, presta atenção, mas em tudo, em todas as áreas, qualquer área da sua vida, mas em tudo, pela oração e súplica, e com as graças, apresentem seus pedidos a Deus, com oração e súplica, e com ações de graças, quer dizer, com louvores, com adoração, apresentem seus pedidos a Deus. Terceiro ponto aqui para você vencer a ansiedade. Jogue para fora todo tipo de ansiedade. Lá em Mateus, o Senhor diz, você que está cansado e sobrecarregado, venha até mim com o seu fardo pesado. Me dá o seu fardo pesado, vou te entregar um fardo leve. Eu escrevi uma coisa que Deus ministrou no meu coração hoje. Olha aqui, olha para mim. Sei que você não vai entender a princípio, vou te explicar. TSD é a cura para a sua alma. Diga de novo, fala TSD. Diga mais forte, fala TSD é a cura para a minha alma. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, TSD é a cura da ansiedade. Você, olha aqui, você quer viver uma vida sem ansiedade? O que é TSD? Tempo sozinho com Deus. Tempo sozinho com Deus. Irmãos, quem tem tempo sozinho com Deus? Ele, olha só, o que é tempo sozinho com Deus? Todos os dias eu separo um tempo. Aqui fala, para me orar, para me suplicar, para me adorar. O que é isso? Apresentar aquilo que pode promover preocupação, ansiedade na minha vida. Apresenta através da oração, apresenta através da súplica, apresenta através da adoração, reconhecendo que Deus está no governo. Quando eu faço isso, irmãos, olha só, tudo aquilo que pode produzir ansiedade, eu jogo para fora, coloco na mão de Deus, confio em Deus, confio no tempo de Deus. Deus, eu estou aqui para reconhecer novamente hoje que eu confio no seu tempo. Irmãos, se você está ansioso pelos seus filhos, coloque os seus filhos todo dia na presença de Deus. Minha mãe faz isso há 18 anos.
Todos os dias ela ora pelos filhos, pelas noras e pelos netos dela. Todo dia. 18 anos, ela começou a orar antes de mim. 18 anos todo dia. Pastor, como é que você sabe isso? Eu oro com ela há 16 anos. Eu ouço a oração dela. Ela chega aqui, adora o Senhor, vem aqui e começa a dizer: Senhor, coloca o Júnior na presença do Senhor. Coloca o Bruno. Coloca a Keilo. Coloca a Ivanildo. Coloca os meninos. Aí ela fala Giovanni, Nicole. Aí os filhos do Bruno começam a declarar. O que ela faz, irmãos? Está produzindo angústia, ansiedade. Joga para fora. Você quer ser curado? Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Ansiedade não se cura assim não. Ó. Fica aqui, vem cá, vou orar por você. Sai a ansiedade, está curado. Mas a ansiedade é curada, sabe como? Paulo César orando todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para apresentando os pedidos dele. Aquilo que preocupa ele todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia na presença de Deus. Isso que vai curar a alma sua. É isso que vai mudar o seu coração. É isso que vai fazer você parar de sofrer por aquilo que você tem sofrido. É isso que vai mudar a história. Vai fazer isso? Todo dia. Quando você come uma coisa que faz mal, o que você faz? Nossa. Depois que eu fiz isso, a febre foi embora, a dor de cabeça foi embora. Estou bem. Irmãos, olha aqui. A preocupação com os filhos está fazendo mal. Olha aqui, no bom sentido. Joga para fora, coloca nas mãos de Deus. Deus, confia no Senhor. Amém, irmãos? Se você fizer isso, você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Amém?